nome é Padre Henrique e sou pároco há 27 anos em uma pequena cidade no interior do Brasil. Minha vocação para a igreja veio ainda na adolescência, quando presenciei um milagre durante uma missa, algo que reforçou minha fé e me guiou a este caminho. No entanto, o que vou lhes contar hoje não é sobre milagres. É sobre algo que assombra minha mente até hoje. Um episódio que desafiou tudo o que eu acreditava ser verdadeiro, algo que eu nunca poderia ter aprendido nos seminários ou nas escrituras. Este relato não é apenas um aviso sobre o mal que pode espreitar em nosso mundo. É um lembrete de que mesmo quando nos colocamos a serviço de Deus, as trevas podem tentar nos derrubar. Era uma noite chuvosa, daquelas em que o vento uiva como se quisesse arrancar as telhas das casas. A cidade estava em silêncio, exceto pelo tilintar das gotas na janela do meu escritório. Eu revisava anotações para a missa do domingo, quando ouvi batidas na porta da paróquia. Estranhei. Não era comum visitas tão tarde. Quando abri, uma mulher estava parada à porta, encharcada da cabeça aos pés. Seus olhos estavam arregalados, cheios de desespero. Ela tremia, mas não era apenas pelo frio da noite. Padre, me ajude. Convidei-a a entrar e lhe ofereci um cobertor enquanto preparava uma xícara de chá. Quando ela finalmente conseguiu falar, sua voz saiu entrecortada. É minha filha. Algo está errado com ela. Ela não é mais a mesma. O que quer dizer com isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ela começou a contar. Sua filha, Ana, de 12 anos, havia adoecido semanas antes. A princípio, parecia uma gripe comum. Depois vieram os pesadelos, os gritos à noite, a recusa em comer ou dormir. Por fim, começou a falar em línguas que a mãe nunca ouvira antes, idiomas que soavam mais como sussurros profanos. Ontem à noite, ela me olhou nos olhos e disse que eu morreria em breve. A mulher soluçou. Mas não era a voz dela, padre. Era algo monstruoso. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era a primeira vez que eu ouvia falar de casos como aquele, mas nunca havia lidado diretamente com algo do tipo. Prometi ajudar lá e pedi que trouxesse a menina à paróquia no dia seguinte. Naquela noite, fui dormir com um peso no coração. Durante a madrugada, fui despertado por um barulho estranho. Parecia um choro abafado vindo de dentro da igreja. Peguei meu crucifixo e desci as escadas. Quando abri a porta da nave principal, fui recebido por um frio cortante. As velas do altar estavam apagadas, mas a luz da lua atravessava os vitrais, lançando sombras dançantes pelas paredes. No centro da igreja, uma figura estava ajoelhada. Era Ana. Ela não deveria estar ali. Ana, chamei, excitante. Ela ergueu a cabeça lentamente, e quando seus olhos encontraram os meus, senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Seus olhos não eram os de uma criança. Eram negros, profundos, como se escondessem um abismo sem fim. Não é seu lugar aqui, padre, disse ela, com uma voz que não pertencia a uma menina. Aquela voz era grave e ecoante e parecia vir de todos os cantos da igreja ao mesmo tempo. Rezei, fiz o sinal da cruz e segurei meu crucifixo com força. Em nome de Deus Todo-Poderoso, quem está aí? Identifique-se. A menina riu, mas não era uma risada infantil. Era um som gutural, animalesco. Você acha que seu Deus pode me deter? Ela sussurrou, avançando lentamente em minha direção. O chão sob seus pés parecia enegrecer, como se uma sombra se espalhasse de onde ela pisava. Comecei a recitar o Salmo 23, minha voz trêmula, mas firme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Antes que pudesse terminar, ela gritou. Um som tão agudo que as janelas vibraram, e as velas, todas ao mesmo tempo, se acenderam em chamas intensas. Acordei no chão da igreja, o sol já nascendo. Ana não estava mais lá. Na manhã seguinte, a mãe veio à paróquia, desesperada. Contou-me que a menina havia desaparecido naquela madrugada. Formamos um grupo de busca, mas ninguém a encontrou. Dias depois, ela foi encontrada em uma floresta próxima, descalça e com as roupas rasgadas. Não disse uma palavra sobre o que havia acontecido, mas algo nela havia mudado. Ela estava vazia, como uma casca.
Passaram-se meses antes de eu saber o que realmente aconteceu naquela noite. Mas isso é outra história. Eu continuo me perguntando se falhei como servo de Deus ou se há forças neste mundo que simplesmente não podemos enfrentar. O que sei é que, desde aquela noite, minha fé nunca mais foi a mesma. Permita-me apresentar-me antes de contar minha história. Sou o Padre Miguel, servo de Deus há quase 40 anos. Minha vocação veio ainda jovem, impulsionada pelo desejo de ajudar as almas aflitas. Durante minha trajetória, testemunhei a graça divina em muitas formas, mas também me deparei com o inexplicável. Não costumo compartilhar esse relato, pois ele não apenas testou minha fé, mas também me fez questionar os limites do bem e do mal. Minha paróquia estava localizada em um vilarejo isolado chamado Santo Espírito, cercado por colinas densas e árvores tão antigas que pareciam segredos fossilizados do tempo. Os moradores eram pessoas simples, de fé inabalável, vivendo de suas colheitas e cuidando de suas famílias. Tudo mudou quando fui chamado para abençoar uma antiga casa que ficava na parte mais remota do vilarejo. A casa, conhecida como a Mansão dos Penitentes, era um casarão em ruínas que ninguém se atrevia a visitar. Diziam que ela estava amaldiçoada. Algumas pessoas relatavam ter ouvido gritos e rezas murmuradas vindas de dentro, mesmo quando sabiam que o lugar estava abandonado há décadas. Sempre encarei essas histórias como superstições locais, mas, ao receber a visita de Dona Amélia, uma senhora de idade que frequentava fielmente a igreja, percebi que algo mais sério estava em questão. Padre Miguel, por favor, venha abençoar a mansão. Algo terrível está acontecendo. As colheitas estão morrendo, o gado desaparece e as crianças têm pesadelos horríveis. Eu sei que isso vem de lá. Havia desespero em seus olhos. Concordei, embora hesitante. Não acreditava em maldições, mas sabia que um ato de fé poderia trazer alívio àquela comunidade. Cheguei à mansão no fim da tarde, acompanhado por 2 jovens seminaristas, Marcos e Gabriel. O céu estava pesado, as nuvens tingidas de um cinza ameaçador, e o vento sussurrava através das árvores, criando um som perturbador. A mansão era ainda mais intimidante de perto. Janelas quebradas, paredes cobertas de eras e uma atmosfera sufocante que parecia drenar a energia ao redor. Quando entrei, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar ali dentro era diferente, carregado, como se houvesse algo esperando por nós. Enquanto preparávamos o altar portátil para a bênção, percebi marcas estranhas nas paredes, símbolos antigos, desenhados com algo que parecia ser carvão. Não os reconhecia, mas senti que não eram de origem cristã. Durante a oração inicial, ouvi passos no andar de cima. Parei por um momento encarando os seminaristas. Eles também haviam ouvido, mas decidiram não comentar. Atribuímos o som ao vento, mas minha intuição dizia o contrário. Conforme avançávamos pelos cômodos, o ambiente parecia cada vez mais opressor. Chegamos a um salão principal, onde uma lareira apagada dominava a parede. A temperatura ali era significativamente mais baixa, e havia um cheiro peculiar de enxofre. Gabriel começou a tremer e murmurou: "Padre, não deveríamos estar aqui." Antes que pudesse responder, um som profundo e gutural ecoou pelas paredes. Não era humano. Era como se a própria casa estivesse tentando nos expulsar. Levantei o crucifixo e comecei a rezar em voz alta, invocando o nome de Deus. Foi então que a porta atrás de nós se fechou com um estrondo, deixando-nos presos. O salão começou a mudar. As paredes pareciam respirar, e a luz das velas oscilava como se uma sombra invisível passasse por elas. Uma figura começou a se formar na penumbra, alta e encapuzada. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e sua presença era tão avassaladora que senti minhas pernas fraquejar. "Por que invades minha morada, servo do Altíssimo?" A voz era grave, quase como um rugido, mas havia um tom de zombaria nela. Reuni toda a minha coragem e respondi: "Venho em nome de Deus para purificar este lugar de toda presença maligna." A figura riu, um som que fez as paredes tremer. "Você não entende, padre. Esta casa não pertence a você ou ao seu Deus. Ela pertence a mim. Sempre pertenceu." O confronto durou horas, embora parecesse uma eternidade.
Recitei cada oração de exorcismo que conhecia, mas a entidade parecia se fortalecer a cada tentativa. Marcos desmaiou, e Gabriel chorava, incapaz de mover-se. O demônio revelou seu nome, um nome que não ouso repetir, mas que está gravado em minha memória. Ele mostrou visões do passado, de pessoas sendo sacrificadas naquele mesmo salão, em rituais profanos que remontavam a séculos. Foi apenas ao amanhecer, quando a luz do sol começou a penetrar pelas janelas, que a figura começou a desaparecer, deixando para trás um rastro de escuridão. Peguei Marcos nos braços e ajudei Gabriel a sair. Prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria àquela casa. Quando contei ao bispo sobre o ocorrido, ele ordenou que a mansão fosse lacrada e proibiu qualquer um de se aproximar. No entanto, ainda ouço rumores de moradores dizendo que, nas noites mais silenciosas, conseguem ver luzes dançando nas janelas e ouvir sussurros na brisa. Até hoje, questiono o que realmente enfrentamos naquela noite. Meu coração me diz que foi algo antigo e perverso, algo que transcende nossa compreensão humana. Mesmo como homem de fé, admito que há coisas que nem mesmo nossas orações podem derrotar completamente. E você, caro ouvinte, acredita que o mal pode habitar em lugares esquecidos? Ou será que ele apenas espera pacientemente por sua próxima vítima? Eu sou o Padre Miguel, servo de Deus há 22 anos. Desde que aceitei meu chamado, testemunhei inúmeros milagres e tragédias, confissões e redenções. Sempre me senti protegido pela fé e pelo poder divino, até o dia em que fui confrontado por algo que nenhum treinamento no seminário poderia ter me preparado. Hoje, compartilho com vocês o relato de uma experiência que me assombra até agora. Essa história aconteceu há cerca de 10 anos, em um vilarejo isolado no alto de uma serra. Fui enviado para substituir um padre que havia desaparecido de forma misteriosa, deixando a comunidade desamparada. Na época, eu acreditava que seria uma missão simples. No entanto, o que encontrei lá foi muito além do que poderia imaginar. Cheguei ao vilarejo ao cair da tarde. O lugar era pequeno, com casas de madeira espalhadas ao redor de uma igreja antiga e mal cuidada. Os moradores me receberam com silêncio e olhares desconfiados. Era como se a chegada de um novo padre despertasse mais medo do que esperança. Enquanto descarregava minhas malas, uma senhora idosa se aproximou. Seu rosto estava marcado pelo tempo, e seus olhos pareciam carregar o peso de segredos que ela preferia não compartilhar. Padre, ela disse com uma voz trêmula, não celebre missas depois do pôr do sol. Fiquei intrigado com o aviso, mas antes que eu pudesse perguntar o motivo, ela se afastou rapidamente. A tensão no vilarejo era palpável, mas decidi não deixar que isso me influenciasse. Naquela mesma noite, ao me instalar na casa paroquial, fui explorar a igreja. Ela estava em péssimo estado. Os bancos estavam cobertos de poeira, o altar parecia abandonado e as paredes apresentavam rachaduras profundas. Mas o que mais chamou minha atenção foi o cheiro. Era um odor leve, mas inconfundível. Um misto de terra úmida e algo que me lembrava incenso queimado, embora ninguém tivesse usado o espaço à mesa. Ao caminhar pelo corredor central, notei algo peculiar. Havia marcas no chão, como se objetos pesados tivessem sido arrastados recentemente. Segui as marcas até uma pequena porta atrás do altar. A porta dava para uma escada que descia em espiral até um porão. A sala no subsolo era pequena e escura. No centro havia uma mesa de pedra que parecia um altar improvisado. Ao redor estavam dispostas várias velas apagadas e símbolos estranhos gravados nas paredes. Não reconheci aqueles símbolos como algo cristão. Eles pareciam pertencer a algum tipo de ritual antigo e proibido. Decidi não tocar em nada e voltei para a superfície. Quando saí, percebi que a noite havia caído. As estrelas brilhavam intensamente, mas o vilarejo estava estranhamente silencioso. Nenhuma luz acesa, nenhum som de vozes ou animais. Apenas o vento frio que soprava entre as árvores. No dia seguinte, comecei a me familiarizar com os habitantes. Muitos vinham até mim para confessar pecados banais, mas havia uma repetição inquietante nas histórias. Quase todos mencionavam a antiga missa noturna que o padre anterior costumava celebrar.
Ele dizia que era uma tradição antiga, explicou um jovem camponês. Mas algo aconteceu. As pessoas que participavam mudavam. Ficavam estranhas, como se não fossem mais elas mesmas. Perguntei o que havia acontecido ao padre anterior, mas ninguém quis me responder diretamente. Tudo o que disseram foi que, depois de uma dessas missas, ele desapareceu. As coisas começaram a piorar na terceira noite. Acordei com o som de vozes. Olhei pela janela e vi um grupo de pessoas entrando na igreja. Elas estavam vestidas de forma estranha, com roupas pretas e velas nas mãos. Contra minha intuição, decidi segui-las. Quando entrei na igreja, o ar estava pesado. As velas que haviam sido apagadas na sala subterrânea estavam agora acesas, e um homem liderava o grupo. Ele estava de costas para mim, mas algo em sua postura me parecia familiar. Padre Miguel, você chegou a tempo, disse-elle, sans se virar. Minha respiração parou. A voz era a mesma do padre anterior, cuja foto eu havia visto nos arquivos da paróquia. Mas como ele poderia estar ali, depois de ter desaparecido por meses? O que está acontecendo aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Ele finalmente se virou, e o que vi me encheu de terror. Seu rosto estava desfigurado, como se tivesse sido queimado ou corroído. Seus olhos eram vazios, como duas cavernas escuras. Mas ainda assim, eu sentia que ele me enxergava. Estamos celebrando a verdadeira missa. Padre, respondeu ele com um sorriso macabro. A missa daqueles que nunca partiram. Foi então que percebi que as outras pessoas ali presentes não eram exatamente vivas. Seus corpos estavam pálidos, com marcas de decomposição, e seus olhos refletiam um vazio assustador. Eles começaram a entoar cânticos em uma língua que eu não conhecia, mas que fazia o ar ao meu redor vibrar. O altar de pedra no subsolo parecia pulsar, como se estivesse vivo. Peguei meu crucifixo e comecei a rezar o mais alto que pude. A princípio, nada aconteceu, mas quando invoquei o nome de Cristo, as velas se apagaram de uma só vez e um grito ensurdecedor ecoou pela igreja. Quando recuperei os sentidos, estava sozinho. A igreja estava vazia e as marcas no chão haviam desaparecido. No entanto, o odor de terra úmida e incenso persistia. Abandonei o vilarejo no dia seguinte, mas levei comigo o peso daquele evento. Até hoje, não sei se o que vi foi real ou uma manifestação do mal tentando me testar. O que sei é que há lugares onde a escuridão é tão densa que até mesmo a luz divina luta para penetrar. E aquela igreja é um desses lugares. Sou Padre Joaquim e hoje sirvo em uma pequena igreja na zona rural. Minha vida foi marcada por eventos inexplicáveis, mas há um em particular que, mesmo depois de tantos anos, ainda não consigo apagar da memória. Este relato não é apenas sobre fé ou coragem, mas sobre o que acontece quando cruzamos o limite entre o sagrado e o profano. Tudo aconteceu quando eu ainda era jovem, recém-ordenado e cheio de entusiasmo. Fui designado para um antigo mosteiro situado no topo de uma montanha isolada, um lugar cercado por mistério e histórias que os moradores da região preferiam não contar. O mosteiro de São Cristóvão era uma construção imponente, com sua torre principal elevando-se como um dedo apontado para o céu. Cheguei no fim de uma tarde cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o horizonte. Assim que desci da charrete, percebi que algo naquele lugar parecia errado. Os monges me receberam com cordialidade, mas havia algo estranho em seus olhares. Eles pareciam cansados, não fisicamente, mas espiritualmente. Evitavam contato visual e falavam baixo, como se temessem ser ouvidos por alguém ou algo. Naquela noite, durante o jantar, um dos monges, Frei Daniel, mencionou a torre principal. Não vá até lá, Padre Joaquim. A torre é proibida. Por quê? Perguntei, intrigado. Ele hesitou antes de responder. O sino, ele não toca mais, e isso é bom. Achei a resposta peculiar, mas respeitei o aviso. No entanto, minha curiosidade foi despertada. Afinal, por que construir uma torre tão alta se ela não seria usada? Nos primeiros dias, tentei me concentrar nas minhas obrigações, mas não consegui ignorar a presença imponente da torre. Durante as noites,
Eu sentia como se algo nela me chamasse. Uma presença silenciosa, mas constante. Na quarta noite fui despertado por um som estranho. Era baixo, quase como um lamento, vindo da direção da torre. Levantei-me, vesti meu hábito e decidi investigar. Os corredores do mosteiro estavam mergulhados na escuridão, iluminados apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Quando alcancei a base da torre, notei que a porta estava entreaberta. Um frio inexplicável emanava de lá de dentro. Subi os degraus de pedra, cada passo ecoando como um tambor. O lamento ficou mais claro à medida que eu subia, transformando-se em uma espécie de murmúrio. Era uma voz masculina, mas não parecia humana. No topo da torre, encontrei uma sala circular. No centro, havia o grande sino de bronze, coberto por uma camada de poeira. Ao lado do sino, estava um homem. Ele vestia uma batina preta, mas algo em sua postura me fez congelar. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme. O homem se virou lentamente. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos brilhavam com uma luz opaca, como brasas apagadas. Ele sorriu de forma perturbadora. "Padre Joaquim", disse ele, em um tom que parecia ecoar dentro da minha cabeça. "Você veio responder ao chamado?" "Quem é você?" perguntei, segurando meu crucifixo com força. "Eu sou o guardião deste lugar, e também sua maldição." O homem começou a caminhar em minha direção, mas seus passos não faziam som. Ele parecia flutuar, como uma sombra projetada pela luz de uma vela. Instintivamente comecei a rezar, mas ele apenas riu. "Suas orações não podem me alcançar aqui, padre. Este lugar pertence a algo mais antigo, algo que nunca deveria ter sido despertado." De repente, o sino começou a vibrar, embora ninguém o tivesse tocado. O som era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo hipnótico. Caí de joelhos, sentindo como se todo o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. A figura se aproximou ainda mais, sua voz agora soando como um coro de lamentos. "Toque o sino, Padre Joaquim, liberte-nos." Com todas as forças que me restavam, gritei: "Em nome de Jesus Cristo, afaste." A luz da lua iluminou a cruz em minhas mãos, e por um breve momento, a figura recuou, gritando de dor. Aproveitei a oportunidade para descer correndo as escadas, ignorando o eco ensurdecedor do sino que continuava a tocar. Quando finalmente alcancei o chão, os monges estavam reunidos na capela, rezando desesperadamente. Frei Daniel correu até mim, segurando meu braço. "Você foi até a torre, não foi? Quem ou o que era aquilo?" Ele me olhou com tristeza. "Aquele é Frei Tomás. Ele era o sinoeiro do mosteiro, mas há muitos anos. Durante uma tempestade, algo aconteceu. Ele tocou o sino em um horário proibido, e desde então, sua alma está presa lá. Ele nos chama, mas ninguém pode libertá-lo sem sofrer as consequências." Decidi deixar o mosteiro no dia seguinte. Não tinha forças para enfrentar o que quer que estivesse naquela torre. Antes de partir, olhei uma última vez para ela. O sino estava parado, mas eu sabia que em algum momento ele tocaria novamente. Desde então, carrego o peso daquele encontro. Às vezes, ainda ouço o som de um sino distante, mesmo estando a quilômetros de qualquer igreja. Quando isso acontece, lembro-me de Frei Tomás e do olhar vazio daquele homem na torre. Talvez ele ainda espere que alguém atenda ao seu chamado.